Um erro comum que pode abalar muitos relacionamentos e até mesmo a estrutura familiar. O texto de hoje vai nos esclarecer um aspecto que a constelação familiar já nos mostra há muito tempo. Então fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você. Eu sou Grazi Bianchini, sou terapeuta sistêmica. E se você é novo aqui, já se inscreve no canal para você acompanhar esses 40 dias de reflexões diárias. Bom, então estamos no nosso estudo de um curso em milagres, estamos no capítulo 18 e é o primeiro texto onde ele diz a realidade substituta. Ele começa com uma frase que diz assim, ó, substituir é aceitar alguma coisa em lugar de outra. Toda vez que você achar que pode substituir alguém na sua vida, na sua família, ou fizer isso de forma inconsciente, isso vai estar trazendo muita perturbação para você e para as outras pessoas também. Quer ver? Isso já vai ficar mais claro. Na frase seguinte ele diz assim, ó, o relacionamento no qual ocorreu a substituição é então fragmentado e seu propósito dividido de acordo com isso. Fragmentar é excluir e a substituição é a defesa mais forte que o ego tem para a separação. O que esse texto está querendo dizer para a gente? Que em hipótese alguma eu posso substituir uma pessoa por outra. Por exemplo, se você não teve a presença do seu pai biológico, se o seu padrasto ou seu avô ocupou esse lugar e você considera essas pessoas, o seu avô, o seu padrasto, por exemplo, como se eles estivessem substituindo o seu pai. Isso vai acarretar em uma profunda desarmonia. Tanto para você quanto para o seu sistema familiar. Por quê? Porque toda vez que você pensa em substituir alguém, você está excluindo aquela pessoa que tem o seu lugar de direito. Então, cada um num sistema familiar, por exemplo, tem um lugar. A gente não pode excluir. A gente pode reconhecer. Esse é o lugar do meu pai biológico, esse é o lugar do meu padrasto e esse é o lugar do meu avô. Mas a gente não pode excluir. Um outro exemplo, por exemplo, é quando você tem um divórcio, uma separação, que aí você começa a considerar aquele seu primeiro marido como alguém insignificante. E aí você vai para um outro relacionamento e quer que o outro, o que veio depois, ocupe o lugar de primeiro. Ou aquele que veio depois quer ocupar o lugar de primeiro. Isso gera um conflito muito grande na relação do casal. Por quê? Porque cada um tem um lugar. Ninguém pode ser substituído. Porque o que aquela pessoa te trouxe, naquele tipo de relação, aquelas dores, aqueles traumas, aquelas dificuldades, aquela realização, só aquela pessoa poderia te trazer. Ninguém mais. Se você não reconhece isso, você quer excluir essa parte e cada vez mais a dor se perpetua. Porque toda exclusão, ela vai gerar uma continuidade da dor. Então, por exemplo, se você não teve o seu pai presente lá na sua infância e você diz assim, não, meu pai não interessa para mim. O que interessa é o meu avô, que ocupou o lugar de pai. Ele que é o meu pai, é ele que eu chamo de pai e tudo mais. Aí o que acontece? Essa dor do abandono, ela continua existindo em você. E depois, para os seus relacionamentos, você leva essa dor do abandono para a sua vida, né, para o seu trabalho, para tudo, você leva essa dor do abandono. Então, porque houve uma exclusão, houve uma desconsideração daquele lugar, daquela pessoa que precisava ter um lugar em você, mas você disse não, não quero dar esse lugar a essa pessoa.
outra pessoa vai substituir esse lugar. E aí o que acaba acontecendo é um grande vazio interior. Porque a nossa alma, ela não suporta a exclusão, ela não aguenta que você desconsidere ou tente substituir alguém. Porque todos fazem parte. Cada pessoa que entra na nossa vida, ela tem um lugar que é só dela. E não adianta a gente desconsiderar aquele lugar. Dizendo, mas aquele relacionamento foi muito mal para mim, ele me fez, foi uma relação muito tóxica, foi uma relação abusiva, foi agressivo, eu vou desconsiderar ele. Não adianta. Por quê? Enquanto a gente não dá um lugar, nós não ficamos em paz. Isso não quer dizer que a convivência continua existindo. Não. Você simplesmente dá um lugar a todos. Esse é um dos principais exercícios que a gente trabalha na constelação, de incluir os excluídos, porque sim, temos muitas exclusões na nossa vida, na nossa família, né? Um outro caso de uma substituição é, por exemplo, quando uma mãe perde um bebê e aí ela coloca o próximo filho para substituir o lugar daquele que não veio. Isso vai gerar um destino para essa criança muito difícil. Então ninguém pode ser substituído. Cada um tem exatamente o seu lugar e cada um precisa ocupar esse lugar e ele precisa ser reconhecido por todos. Então, quando teve um aborto, por exemplo, todos precisam reconhecer o lugar desse aborto, né? E ninguém pode ocupar esse lugar. Uma coisa que aconteceu na minha família é que a minha mãe não sabia que o primeiro filho dela, ela teve uma intercorrência ali e realmente teve um aborto. E só anos, muitos anos depois, com um exercício de constelação, que ela foi identificar que aquela intercorrência lá que ela tinha tido, tinha sido um aborto. Então, todos nós, os filhos que vieram depois, que são 5 filhos, né, vivos, tinham, de alguma forma ou outra, um peso que carregava dessa inconsciência, de não saber que o primeiro filho tinha sido um aborto. Então, a partir do momento que nós nos colocamos no nosso lugar, nós como filhos, muita coisa mudou na nossa vida, muita coisa. É como se a gente se apropriasse de fato daquele lugar que é nosso. E aí a vida começa a ganhar velocidade, ganhar fluxo, ganhar fluidez, entende? Porque se você está fora do seu lugar, se você está ocupando o lugar de alguém, tentando substituir alguém, você está fora daquilo que o teu propósito te reserva. Então é muito importante, se você percebe algo nesse sentido, que as coisas não estão fluindo, que tudo é meio atravancado na sua vida, é importante sim, você pode me chamar, a gente conversa se é necessário fazer uma constelação familiar para isso, porque às vezes tem alguém excluído que precisa receber o seu lugar, né? E você reconhecer esse lugar, tá bom? Então o texto tem tudo a ver com constelação hoje. Muito obrigada por assistir até o final. Curte se você gostou e comenta também se você tem algum caso assim, se você percebe alguma coisa nesse sentido e compartilha com aquela pessoa que precisa saber disso. Muito obrigada e até segunda. Agora teremos vídeos na segunda.